iniciar aqui nossa semana 7, pré-aula de Física 3. A gente está dando início nessa aula ao curso de Eletrodinâmica, a parte que mais cai nos seus vestibulares, tá certo? A parte mais pesada, que é a eletrostática, acabou. Agora a gente vai começar a Eletrodinâmica. E nós vamos começar com dois temas extremamente importantes. Primeiro deles, corrente elétrica. Segundo deles, consumo de energia elétrica, tá certo? Vamos lá. Vamos começar a nossa teoria. Vamos começar falando de corrente elétrica, tá? O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela representa um fluxo ordenado de cargas elétricas devido à presença de um campo elétrico nessa região. Você tem, por exemplo, deixa eu fazer algumas analogias, um corpo aqui e outro corpo aqui. Vamos supor que o potencial elétrico desse ponto esteja diferente do potencial elétrico desse corpo. Se eu pegar esses dois corpos aqui e uni-los, por existir uma diferença de potencial entre eles, vai existir um fluxo ordenado de cargas elétricas. Se VA, por exemplo, for maior do que VB, se VA for maior do que VB, cargas elétricas positivas passarão do maior para o menor potencial, enquanto que cargas negativas vão do menor para o maior potencial. Isso aqui se configura em uma corrente elétrica, porque você tem um fluxo ordenado de cargas elétricas. E esse fluxo aqui, obviamente, nesse meu exemplo, uma hora ele vai parar, porque esses dois potenciais elétricos vão se igualar. Mas se eu conseguir manter o tempo todo esse potencial diferente desse, eu vou manter sempre uma DDP entre essas regiões e sempre vai existir um fluxo de cargas elétricas. Por isso que a gente diz que o causador da corrente elétrica é a DDP. Quando a gente diz que falta energia elétrica em uma casa, antes de mais nada faltou diferença de potencial entre pontos. Porque se faltou diferença de potencial entre pontos, não está tendo transporte de cargas elétricas. Se não tem transporte de cargas elétricas, movimento ordenado de cargas elétricas, não tem energia elétrica sendo transportada. Porque quem transporta a energia elétrica é a corrente elétrica. A DDP impulsiona isso aí. Na verdade, o campo elétrico impulsiona, tá? Que é traduzido isso na forma de uma diferença de potencial entre os pontos. Então, a corrente elétrica surge assim. Você tem um fio, por exemplo, deixa eu colocar aqui, você entenda melhor. Tá. Você tem, por exemplo, um fio Vamos supor que nesse fio existam várias cargas elétricas, vários elétrons livres, é um fio metálico, tá? Então está cheio de elétrons livres que estão se deslocando de maneira desordenada aqui. Esses elétrons estão se deslocando de maneira desordenada. O que é que vai ocorrer? Eu pego esse fio, conecto o mesmo a uma fonte de tensão, a uma bateria. E aí, o positivo e o negativo de uma bateria não necessariamente significa positivo e negativo. Significa ponto de maior potencial e ponto de menor potencial. Então, esse segmento de fio passou a estar sendo submetido a uma diferença de potencial, a uma DDP. E essa diferença de potencial vai causar o deslocamento, tá? Será realizado um trabalho pelo campo elétrico nessas cargas elétricas, deslocando-as, se forem cargas positivas, do maior potencial para o menor, se forem cargas negativas, do menor para o maior. Para efeito de cálculo, a gente vai sempre considerar as cargas positivas se deslocando, tá? Para os cálculos ficam mais simples, é a tal da corrente convencional. Mas na prática a gente tem uma corrente real que vai do menor potencial para o maior potencial. Então a gente tem aqui uma corrente elétrica chamada de corrente convencional. E para cá a gente tem uma corrente elétrica real. A corrente elétrica real ela é feita de íons negativos indo de pontos de menor potencial para pontos de maior. E a corrente convencional ela é feita no sentido contrário, que é como se fossem íons positivos em vez de elétrons. Não é legal falar prótons,
pronto, seria um crime muito grande para a física. Na verdade, é uma corrente que tem sentido contrário à real. Tá? Você diz assim, que é como se fossem cargas positivas se deslocando do maior para o menor potencial. Apesar que na prática a gente sabe que num corpo metálico o que a gente tem são elétrons livres. Não são cargas positivas se deslocando, mas você pode considerar, tá certo, que isso aí ocorre. Até porque você não tem só corrente elétrica em fios. Você tem corrente elétricas em soluções eletrolíticas. Tá? E as correntes elétricas nas soluções eletrolíticas, elas são feitas de íons positivos e íons negativos se deslocando, tá certo? Então, ali você tem, lembra em química, eletrólise, você estabelece uma corrente elétrica, ó. Em química você tem isso daqui, né? Você tem aqui uma solução. E aí você põe dois eletrodozinhos aqui, né? E aí você conecta isso aqui a uma bateria, de maneira que esse eletrodo aqui ele fique positivo e esse aqui fique negativo. Então você vai ter íons positivos fluindo para cá e os negativos fluindo para cá. Tá? Então você tem aqui um movimento dobrado de cargas elétricas. Então os íons positivos podem se movimentar. Isso é uma corrente elétrica também. E que corrente elétrica você consegue estabelecer? Correntes legais, por sinal. Na bateria de um carro ela funciona assim. Certo? Então é algo legal. Então esse é o conceito básico de corrente elétrica. É o fluxo ordenado de cargas elétricas que ocorre devido ao estabelecimento, tá, de um campo elétrico nessa região que proporciona uma DDP entre pontos, fazendo com que as cargas elétricas se desloquem organizadamente entre esses pontos. Cargas positivas do maior para o menor potencial, cargas negativas do menor para o maior potencial. Tá? E aí, cabem dois raciocínios aqui. Primeiro, o cálculo da intensidade média de corrente elétrica. Como é que você vai calcular a intensidade média de corrente elétrica? Você calcula fazendo a quantidade de carga que está fluindo por essa região e o intervalo de tempo de fluxo dessas cargas elétricas. Então você tem ΔQ por ΔT, carga pelo tempo. Tá? Se você quiser botar Q por ΔT, também você pode botar. Tá? Normalmente os livros colocam Q, então deixa eu botar Q, Q por ΔT. Beleza? Você tem, deixa eu limpar aqui. Você tem Q por ΔT, fluxo de cargas elétricas num determinado intervalo de tempo. Esse é o cálculo da corrente elétrica média, que se você for estudar as unidades, no sistema internacional você tem Coulomb por segundo. E esse Coulomb por segundo, pessoal, a gente chama de ampere. Então, uma corrente elétrica de 1 ampere equivale a um fluxo de carga de 1 Coulomb em 1 segundo. Tá certo? Uma corrente de 1 ampere equivale a 1 Coulomb por segundo. Isso aqui é a unidade do sistema internacional. Depois a gente fala de outras unidades. Calma. Primeiro, a unidade do sistema internacional. Então, a unidade ampere equivale a Coulomb por segundo. Beleza? Tranquilo. Deixa eu apagar aqui. Esse Q, que é a quantidade de carga, você deve lembrar que você pode calcular assim, lá no iniciozinho, N vezes E também, tá? Esse Q, que é a unidade de carga, os senhores e senhoritas podem calcular fazendo N vezes E, que é a quantidade de carga. Beleza? Aí eu quero conversar com vocês sobre a unidade prática de carga elétrica. Vê bem, olhando a equação que diz que I é igual a Q sobre ΔT, eu tenho que Q é I vezes ΔT, tá certo? Tô certo, não tô? Bom, preste atenção. Se Q é I sobre ΔT, significa que ampere vezes segundo é igual a Coulomb. Tô certo?
Corrente vezes o tempo. Ampere vezes segundo é igual a coulomb. Estaria tudo resolvido na física. Mas aí, a corrente elétrica começou a entrar no cotidiano. A carga elétrica também. Surgiram as baterias recarregáveis. E aí o mercado necessitou de uma unidade mais palpável para o consumidor. E essa unidade é a tal da unidade ampere-hora. Cujo símbolozinho é esse aqui, AH. Essa unidade você vai encontrar muito no cotidiano, muito. Se você pegar uma bateriazinha na sua casa, recarregável, ou a bateria do seu celular, por exemplo, você vai encontrar a carga lá, por exemplo. 1200 mAh. Ó. Sabe o que significa isso aqui? Primeiro, matematicamente. 1200 mili é 10 a menos 3. Ampere vezes hora. Então, isso aqui significa 1,2 ampere vezes hora de carga elétrica. 1,2 ampere vezes hora de carga elétrica. Essa é a carga elétrica da bateria do seu celular. É o que ele tem de potencial de carga. Que isso para você, ó, andei 3 casas, tá? 1, 2, 3. Ficou 1,2 ampere hora. O que é que isso aí significa para tu? Vê bem. Se eu tenho meu celular com carga 1,2 a bateria ampere hora, vamos supor que meu celular seja submetido a uma corrente de... Deixa eu ver, para algo ficar bem interessante aí, não ficar tão... 60 amperes. É muito. Mas vamos colocar que o seu celular esteja submetido a uma corrente de 60 amperes, uma corrente média. Quanto tempo esse seu celular ficaria submetido a essa corrente? Se você der 60 amperes dele, tá ligando ao mesmo tempo o Wi-Fi funcionando, o WhatsApp já. Bora lá. Então tu vai ter aqui I não é Q sobre ΔT. Então tu tens que ΔT é Q sobre I, tá certo? Foi muito, né? 60 amperes foi uma corrente, tudo já. Isso é corrente de carro. Vamos botar 60 miliamperes. Pronto. Eu acho que ficou melhor. Tá? Então, corrente de 60 miliamperes. Então, ó, você vai ficar com 1,2 ampere hora dividido por 60 miliamperes. 60 miliamperes é 0,06 amperes. Vou botar aqui, 0,0. O que vai me dar um funcionamento de quanto tempo aí? 20 horas esse celular. Então a bateria desse celular durará 20 horas. Então essa leitura aqui é bem mais simples. Quando um consumidor compra uma bateria de 1,2 ampere hora, ele entende que aquilo ali, quanto maior for o ampere hora, falando de uma maneira bem rude, certo? Maior é a quantidade de tempo que essa bateria dura. Pronto, na cabeça dele isso já é suficiente. Tá? Ele não entenderia Coulomb. Ele não entenderia isso aí. Coulomb, por hipótese alguma. Tá certo? Então, um ampere hora é a unidade prática de carga elétrica. Tá? A gente tem um exercício pronto para isso, nem esquenta a cabeça. Beleza. Outra coisa que eu preciso falar é sobre a potência elétrica. Por quê? Porque quando você tem uma carga elétrica transportada entre pontos de um circuito elétrico, de uma fiação, você vai estar realizando sobre essa carga elétrica um certo trabalho. E o trabalho é a carga que está sendo transportada vezes a dVp. Concorda comigo? Não é isso? Se eu pegar isso daqui, eu posso pensar assim: energia, né, utilizada para transportar é igual a Q vezes 1, tá certo? Em vez de botar trabalho, eu vou colocar energia. Vocês já viram isso.
Eu estou transportando uma carga elétrica de um ponto para outro. Eu já fiz várias figuras dessas na aula, tá? Então imagine que ele está indo de um ponto para outro no circuito. E esses pontos têm que ter uma certa DDP. Eu fiz várias figuras dessas. E essa aqui é a carga elétrica que está se deslocando. Em eletrostática, vimos que trabalho é igual a Q vezes U. No lugar de trabalho, eu vou colocar energia, não tem problema nenhum. E vou pegar essa equação e vou dividir ambos os lados pelo tempo. Quando eu dividir ambos os lados pelo tempo, eu vou ficar com E sobre o tempo, Q vezes U sobre o tempo. E sobre o tempo, Q sobre o tempo. Então eu vou ficar com potência é igual a I vezes U. Então essa é a equação que serve para os senhores encontrarem a potência elétrica de um aparelho. Não esquecendo que, como qualquer potência, potência pode ser a energia pelo tempo, que foi o que eu fiz aqui. Você também pode continuar encontrando a potência elétrica fazendo a energia pelo tempo. Mas não esqueça que você pode agora colocar fatores da elétrica, DDP, corrente elétrica. Se você colocar, você consegue encontrar o consumo de energia elétrica pela potência, por exemplo. Tá? E aí entra uma coisinha interessante, que eu acho legal que a gente fala. É a parte que envolve o consumo de energia elétrica. Porque quando eu olho isso daqui, a equação por esse lado, ó, energia, potência vezes o tempo. Na prática, quando a gente lida com energia elétrica, normalmente a unidade de potência vai ser quilowatt e a unidade de tempo vai ser hora. Então, quando os senhores e as senhoritas enxergarem que o consumo de energia é de 12 kWh, vocês não vão ler aqui 12 kW por hora. Porque potência pelo tempo é nada na física. Então aqui é 12 kWh. Aqui tem um consumo de energia. Sério, mas como é que eu leio isso aqui? 12 kWh. Você lê 12 kWh. Você vai dizer que esse consumo equivale, não quer dizer que equivale a um aparelho de 12 kW funcionando durante uma hora, por exemplo. Ou um aparelho de 6 kW funcionando durante 2 horas. Equivale. Mas você não pode dizer que isso aqui é uma razão, é uma taxa. Que energia não é potência pelo tempo. Potência que é energia pelo tempo. Então é comum e é muito grave esse erro. Ninguém enxerga isso aqui, 12 kWh e faz, 12 kWh, então se são 12 kW em 1 hora, em 2 horas dá tanto. Não, porra, lógico que não. Não é por hora, é vezes hora. É vezes hora. Então se ele disser que um aparelho tem um consumo de 12 kWh, é 12 kWh. Em 2 horas dá quanto? Não se faz regra de 3. Não se faz regra de 3 para isso daí. Tá? Se o cara deu um consumo de 12 kWh, ele já está determinando em que tempo é isso. Em que tempo ocorreu esse consumo e qual a potência dele. Tá? Então, não é 12 kW por hora. É 12 kW hora. É 100 kW hora. Se você quiser ver isso aqui, você pega, multiplica isso aqui por 10 a terceira, para passar para watts. E essa 1 hora você taca 3.600 segundos. Aí você vai achar o watt vezes segundo, e o watt vezes segundo é joule. Você vai multiplicar esse cara por esse, vai achar uma cacetada aí de joules, de energia. Então, pelo amor de Deus, se você pegar um selo daqueles do Inmetro, selo tipo A, tem lá, selo A, consumo do aparelho, tem um aqui, ó, eu não estou conseguindo ver, mas tem um aqui no estúdio, vai ter lá o consumo, 30 kWh por mês. Significa que o consumo dele é de 30 kWh por mês. Em 24 horas é quanto? Não é assim, não é assim. É 30 kWh por mês. Pronto. Em 30 dias, acabou-se.
Então ele está dizendo que o consumo mensal é de 30 kWh. Acabou. O que você pode fazer? Se o consumo mensal é de 30 kWh, o consumo diário eu pego esse valor e divido por 30. Aí eu posso. Porque ele deu que o mensal é de 30 kWh. Então o diário tu pega esse mensal e divide por 30. Show. Tá? Isso você vai amadurecer resolvendo muitos exercícios, mas é bem legal que você já comece a pensar da forma certa, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha para que a gente comece nossos exercícios. Vamos lá. Vamos para os exercícios. Primeiro, raios são descargas elétricas produzidas quando há uma diferença de potencial da ordem de 2,5 vezes 10 a 7 volts entre dois pontos da atmosfera. Tem DDP, há a possibilidade de ter descargas elétricas. Sendo que essas descargas elétricas, lembrando, eletrostática, só vão ocorrer se a rigidez dielétrica do meio for vencida. Esquece disso não. Nessas circunstâncias, estima-se que a intensidade da corrente seja de 2 vezes 10 a 5 amperes e que o intervalo de tempo em que ocorre essa descarga seja de 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Beleza. Considere que na produção de um raio, conforme as condições acima, a energia liberada no processo possa ser armazenada. Então, Neguinho vai pegar a energia desse raio e vai armazenar. Que energia é essa? Bora lá. A energia do raio vai ser, no lugar da potência, vamos botar U vezes I vezes o tempo. Bora lá. U vale quanto aí? 2,5 vezes 10 a 7. O I vale quanto? 2 vezes 10 a quinta. E o tempo? 1 vezes 10 a menos 3. Beleza? Então a energia armazenada aqui vai ser 2,5 vezes 2 dá 5. 12 menos 3 dá 9. Então 5 vezes 10 a 9 joules. Então ele disse que a energia desse raio foi armazenada. Beleza? Determine o número N de casas que podem ser abastecidas durante um mês com a energia desse raio. Então ele vai pegar a energia desse raio e vai abastecer casas. Sabendo que o consumo mensal de cada casa é 3,5 vezes 10 ao quadrado. Então cada casa tem um consumo de energia de 3,5 vezes 10 ao quadrado quilowatts-hora. Cara, eu tenho quilowatts-hora e aqui em cima eu tenho joule, então eu tenho que passar isso aqui para joule. Vou pegar 3,5 vezes 10 ao quadrado. Quilowatt eu vou multiplicar por 10 a terceira para passar para watts. E hora eu vou multiplicar por 3.600. São 3.600 vezes 3,5. Bora lá, deixa eu multiplicar aqui. $12.600. Então eu tenho uma energia de cada casa de 12.600 vezes 10 a quinta, que dá a mesma coisa de 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 1,26 vezes 10 a nona joule. Tá? 1,26 vezes 10 a nona joule. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar e vou dividir a energia do raio pela energia gasta em cada casa, que vai dar aproximadamente 4 casas isso daqui, tá certo? Ele poderia ter caprichado um pouco mais no cálculo para dar exato 4, porque deu um pouco menor do que 4. Se é um pouco menor do que 4, ele ia abastecer 3. Mas como tudo isso aqui é aproximado, eu vou considerar 4, mas ele poderia ter caprichado de uma forma que isso aqui ficasse 1,25, aí ia dar 4 exato, tá? Então, sob protesto, marcarei o 4, que na verdade é 3,9, deixa eu ver aqui. Dá 3,97, é quase 4, mas não abasteceriam as 4, tá certo? Ia ser 3.
tá? Porque o restante não iria colocar. Então, sob protesto, vou marcar o 4, imaginando que faltou uma palavra aproximada, tá? Mas não bate não, tá certo? Não bate o 4 não. Vamos botar o 4 aproximado, porque ele não consegue abastecer perfeitamente. Mas como tudo isso aqui é estimativa, estimas, não sei o que, então você, tá? Mas sob protesto, bota o 4. O certo para mim seria 3, mas eu acho que ele fez para colocar o gabarito 4 aí. Bom? Beleza? Então vamos deixar o nosso 4 aqui, sob protesto. Tá? Por mim eu colocaria 3 aqui, mas vai que o gabarito é realmente 4. Eu nem lembro desse gabarito. Porque pensa, se é 3,96, significa que ele não abastece as 4 casas perfeitamente. Tá certo? Ele não abastece as 4 casas. Então, bom, beleza. Questão de número 2. Para iluminar sua barraca, um grupo de campistas liga uma lâmpada a uma bateria de automóvel. A lâmpada consome uma potência de 6 watts quando opera sob uma tensão de 12 volts. Então, bora lá. A lâmpada possui potência 6 watts quando sob uma tensão de 12 volts. Beleza? A bateria traz as seguintes especificações, as especificações da bateria. 12 volts, 45 ampere-hora. Carga, né? Sendo o último valor a carga máxima que a bateria é capaz de armazenar. Beleza. Supondo-se que a bateria seja ideal e esteja com a metade da carga máxima, então essa bateria está com metade desse valor. Então ela só está com 22,5. E admitindo que a corrente fornecida por ela se mantenha constante até a carga se esgotar por completo, quantas horas a lâmpada poderá permanecer funcionando continuamente? Bom, vamos lá. Ele quer que essa bateria alimente essa lâmpada, tá? Mas essa lâmpada necessita de quanto de corrente? Vamos lá. P não é I vezes U? Então, 6. Eu encontro que a corrente é de meio ampere. Então, eu encontro que a corrente elétrica que essa lâmpada precisa de meio ampere. Como é que eu vou encontrar o tempo que essa lâmpada vai conseguir funcionar nessa corrente com essa carga aqui? Bora lá. Corrente, carga pelo tempo. Eu boto o delta aqui, esse Q está aparecendo. Eu lembro de botar o delta, mas eu lembro que vocês com o Rogerinho botam o Q, parece aí no IP. Então, o tempo vai ser a carga pela corrente. O tempo vai ser a carga pela corrente. A carga é de quanto? 22,5 ampere-hora. E o tempo de funcionamento é de meia hora. Isso aqui me dá 22,5 por 0,5, 45 horas. Então essa lâmpada conseguirá funcionar por 45 horas se for ligada a essa bateria, tá? Que tem essa DDP, essa tensão. César, mas como é que eu encontraria? Para que se viu o valor da DDP dessa bateria? Para nada. Porque por mais que a bateria tenha uma corrente elétrica maior para fornecer, a lâmpada, para funcionar normalmente, ela necessita de 0,5. Tá? Então, ela não vai funcionar, ó, aqui é 12. Então, não tem problema nenhum, ela não irá queimar. Tá? Então, ele deu essa DDP só para dar o casamento certinho aqui, ó. 12 volts, mas você não iria usar para nada, porque já está feito o casamento entre as duas voltagens, você não vai queimar essa lâmpada. Beleza? Segue a vida. Terceira questão. Vou precisar riscar aqui. Deixa eu selecionar logo a minha canetinha. Na figura abaixo temos um esquema simplificado de um circuito residencial e alguns aparelhos eletrodomésticos com suas potências nominais na residência de Sr. Rufino.
Desejando instalar dois disjuntores D1 e D2 para proteção de seus equipamentos, o senhor Rufino vai a uma loja de eletrônica e o atendente disponibiliza uma tabela com algumas marcas de disjuntores disponíveis em seu estabelecimento, com seus respectivos valores nominais. Ele deu uma tabelinha onde tem o preço desses disjuntores e a corrente nominal deles. Disjuntores são dispositivos que servem para interromper a passagem da corrente elétrica quando essa corrente elétrica atinge um valor indesejado. Então, eles são utilizados no circuito em série com o aparelho para que eles possam interromper a passagem da corrente elétrica, certo? Beleza. Sabendo que em determinados momentos do dia, todos os equipamentos poderão funcionar simultaneamente, e visando ter uma compra de menor custo possível, o senhor Rufino deverá escolher que marcas. Então, eu tenho que ver a corrente e o custo, tá? Corrente e custo são dois fatores que devem ser levados em consideração. Vamos lá, com calma. Primeiro você precisa entender que vai passar por aqui. Tá. Vai passar por aqui uma corrente elétricazinha. Vai sair sempre, a corrente vai sair aqui do fase. Então tem uma corrente elétrica, se eu consigo fazer aqui. Tem aqui. Tem uma corrente elétrica que vai passar aqui, ó. Porque esse disjuntor, esse ar-condicionado está ligado nesse fio fase, que é 110, e no fio neutro, que é 0 volt. O ferro elétrico está ligado no fio 110 e no fio menos 110. E o forno micro-ondas está ligado no fio neutro e no fio 110, menos 110. Vou repetir. O ar-condicionado está ligado no fio 110 e no fio neutro. Então tem uma corrente elétrica que o ar-condicionado vai receber aqui assim. Tá? Que na verdade ela veio daqui, essa corrente elétrica. Parte dela entrou e parte dela seguiu. Tá? O forno micro-ondas vai receber uma corrente elétrica que vai partir do neutro aqui, ó, porque a corrente elétrica vai do maior potencial para o menor, tá? Então, a corrente elétrica que passa por aqui, somada a essa corrente elétrica daqui, é a corrente elétrica do disjuntor 2. E essa corrente daqui, que é a do ar-condicionado, mas a do ferro, é a corrente do disjuntor 1. Vou repetir. O disjuntor 1, por ele passa uma corrente que se divide, parte vai para o ar e parte vai para o ferro. E o disjuntor 2 pega a corrente do forno micro-ondas e a do ferro. Tá certo? Porque a corrente vai ser do maior potencial. O neutro é 0 volt. Se é 0 volt é maior do que menos 110 volts. Tranquilo? Então deixa eu apagar aqui. Bora lá. Corrente elétrica do ar-condicionado. Cada corrente elétrica é a potência dividida pela DDP. A potência do ar-condicionado é 2.200 watts. A DDP a qual ele está submetido, ele está ligado nesse fio daqui que é 110 e no neutro. Então a DDP 110 volts. É 110 menos 0. Tá? É 110. A corrente elétrica no ferro elétrico vai ser a potência do ferro elétrico, que é 1.100, dividido pela DDP. O ferro elétrico está ligado no fio fase 110 e no fio fase menos 110. Então o ferro elétrico está submetido a 220 volts. A corrente elétrica é menor. Você aumenta a DDP para reduzir a corrente elétrica e não precisar usar fiações tão pesadas. E o forno micro-ondas você vai ter 1.320 dividido por uma DDP de 110.
olha na figura, você vai ver o forno micro-ondas ligado em 110 volts. Isso aqui vai dar 15. Não, 15 não, deixa eu ver. 1320 dividido por 110, foi mal. Acho que é 12. 12 amperes, tá certo? Então eu tenho, pessoal, uma corrente aqui no ar-condicionado de 20 amperes. Eita, deixa eu apagar tudo aqui. Uma corrente no ar-condicionado de 20. No ferro, 5. E no forno micro-ondas, 12. Então, bora lá. O ar-condicionado e o ferro elétrico recebem a corrente que passa pelo disjuntor 1. Então, esse disjuntor 1 tem que suportar 25. O disjuntor 2 vai receber a corrente do forno e a do ferro. Ele tem que suportar 17. Sendo que não tem 17. Ou é 20 ou é 15. Então, ele vai ter que suportar 20. Então, o disjuntor 1 é de 25 e o 2 é de 20. Então, 25 e 20, vamos lá. 25, 20, 25 e 20. Bora lá. O disjuntor 2 é 25. Então, eu tenho duas escolhas, o Super Pro ou o pau elétrico, mas o pau elétrico é mais barato. Então, vamos de pau elétrico para o disjuntor 1. O disjuntor 2 tem que suportar 20. 20 amperes eu tenho o Dynamic e o Super Pro, sendo que o Super Pro é 20A e o Dynamic é 20. Então eu vou de pau elétrico para o disjuntor 1 e Dynamic para o disjuntor 2, tá? Então, pau elétrico para o disjuntor 1 e Dynamic para o 2, gabarito letra D de dado. Pau elétrico para o disjuntor 1 e Dynamic para o disjuntor 2. O Super Pro é o mais caro. Nas duas situações, o Super Pro é o mais caro. Beleza, então, entrar na questão, né? Dificilzinho pra caramba. Mas, segue a vida, faz parte. Deixa eu botar o meu tempo aqui, pra me ligar. Beleza. Questão 4. Até 2016, de acordo com a portaria regulamentada pelo governo federal, todas as lâmpadas incandescentes no Brasil deverão ser substituídas por fluorescentes compactas ou pelas tecnológicas de LED. O motivo principal deve ser o fato das lâmpadas incandescentes usarem de forma útil no máximo 10% da energia elétrica consumida, reduzindo de maneira considerável a sua eficiência. Veja a tabela abaixo. Bom, na tabela você percebe que a eficiência das lâmpadas incandescentes é muito baixa, tá? A incandescente tem uma eficiência de 15 lumens por cada watt. O símbolo está errado aqui, não tem esse T não, tá? E a fluorescente 60. Ou seja, para que eu consiga 60 lumens com a incandescente, eu gasto 4 vezes mais, ó. 15 lumens por watt. E aqui 60. Então 60 lumens de iluminação, para conseguir com a incandescente, eu preciso que ela tenha 4 vezes mais potência, tá? 60 dividido por 15 dá 4. E para conseguir 75 lumens com incandescente, que eu consigo com 1 watt da LED, na incandescente eu preciso de 5, porque 75 dividido por 15 dá 5. Em outras palavras, eu usando uma lâmpada fluorescente, comparando com a incandescente, o meu consumo cai 4 vezes. E se eu usar uma de LED, quando eu comparo com a incandescente, ele cai 5 vezes, porque ele fornece 5 vezes mais lumens por cada watt. Então eu preciso de potências 5 vezes menores para iluminar a mesma quantidade. Tá? Então é dessa forma que tu faz a leitura. Então essa relação entre lumens é para que tu encontre a relação entre os consumos. Então mais uma vez, a incandescente fornece 15 lumens por watt, a fluorescente 60. Então se eu quiser a mesma luminosidade, eu tenho que ter uma incandescente com potência 4 vezes maior. Se eu comparar a LED com a incandescente, dá 5 vezes maior. Agora a LED com a fluorescente dá um pouquinho a mais só. Tá? Não é tão grande a diferença não. Mas da fluorescente para a incandescente é muito grande. E da LED é mais ainda. Bom? Beleza. Um cidadão visando cumprir a determinação do governo
resolveu substituir todas as 20 lâmpadas incandescentes de 100 watts que ele tinha. Então ele tinha 20 lâmpadas de 100 watts incandescentes, que possuem sua residência por lâmpadas de LED. Então ele vai substituir 20 por 20. Levando em consideração que o cidadão deseja obter a mesma luminosidade, olha o comando da questão, mesma luminosidade, e sabendo que as lâmpadas continuarão funcionando em média 6 horas por dia, qual a redução no custo mensal de energia elétrica que o cidadão vai obter? Ele está comparando incandescente com LED. Então a redução é de 5 vezes. Tá? Só você entra na potência. 15 para 75 é 5 vezes. Então o que é que eu irei fazer? Eu não vou calcular o consumo do LED. Eu vou calcular o consumo do incandescente e vou reduzir por 5. Tá? Vou reduzir em 5 vezes isso daí. Então, eu vou pegar primeiro o consumo das incandescentes. Como é que eu conto o consumo dessas lâmpadas incandescentes? Bom, o consumo de energia vai ser a potência dessas lâmpadas vezes o tempo. Potência das lâmpadas, ele disse que são 20 lâmpadas de 100 watts. Então, 20 lâmpadas, cada lâmpada com 100 watts, ligadas 6 horas por dia, durante um mês. Isso aqui vai me dar dos 2.000 watts multiplicado por 180 horas. Bom, 2.000 watts é a mesma coisa de 2 kW. Então eu tenho 2 kW vezes 180 horas. Então eu tenho um consumo de energia de 360 kWh. Beleza? Sendo que ele deu aqui que cada quilowatt-hora vale 50 centavos. Então, para que eu encontre o custo, isso aqui é das incandescentes, eu vou pegar esse 360 kWh e vou multiplicar pelo valor de 1 kWh, que é 50 centavos. Quando eu multiplicar por 50 centavos, eu tenho 180 reais. Então, esse é o custo que as incandescentes vão dar para mim. 180 reais. As lâmpadas de LED darão um consumo 5 vezes menor. Então, se eu for pegar o consumo das lâmpadas de LED, eu vou pegar os 180 e dividir por 5. Vai dar 36. Então, eu terei o custo da LED é 36 reais. O problema dessa questão é que tem um gabarito aí 36, não é isso que ele quer. Ele não quer o custo da LED, ele quer a redução no custo. Tá certo, amores? Então, se eu tinha um custo de 180 e eu agora tenho um custo de 36, a redução é 180 menos 36. Então, a redução é de 144 reais. Beleza? Então eu tenho uma redução de 144 reasitos aí. É muita grana por mês isso aí. Putz. Bom, simbora. Beleza? Show de bola essa questão. É muito bonita, muito bonita. Próxima questão, última questão. Um ebulidor elétrico, um aquecedor elétrico, um resistor elétrico, vocês vão ver daqui a pouquinho, sob tensão de 100 volts e corrente de meio ampere, é imerso em 100 gramas de água durante 5 minutos. Nesse intervalo de tempo, a temperatura da água variou de 20 até 50 graus Celsius. A potência elétrica dissipada pelo ebulidor e não aproveitada no aquecimento da água corresponde a quantos por cento? Ele quer saber o que não foi aproveitado no aquecimento da água. Qual foi a potência elétrica dissipada nesse processo? Bom, o que é que eu vou fazer? Esse ebulidor está liberando calor para aquecer a água. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou encontrar a energia liberada pelo ebulidor. Como? Energia, potência vezes o tempo. Se é um ebulidor elétrico, potência vai virar 1 vezes I. Tá certo? Então esse ebulidor elétrico está sob tensão de 100 volts. A corrente elétrica dele é meio ampere. E esse pozinho vai ficar funcionando durante 5 minutos. Tem que passar para segundos, que eu vou trabalhar com joules, cara.
sistema internacional aqui, tá? Não tem como botar quilowatt-hora, que eu vou ter que trabalhar com a termologia. Só dá uma confusão do diabo. Então, 5 minutos vão virar 300 segundos. Fechou? 1 minuto e 60 segundos, tá? 5 minutos, 5 vezes 60 dá 300. Então eu tenho aqui a energia do ebulidor como sendo 300 vezes 0,5 dá 150. 15 mil joules. Beleza? Não é isso? 3 vezes 0,5, 1,5. 300. Não tá bem, tá. Beleza, beleza. Tranquilo. Agora eu vou calcular a energia que a água recebeu. Ó. Tu escreveu, é uma coisa, pô, energia térmica. QMC ΔT, velho, ou EMC ΔT, é a mesma coisa, não muda nada, tá certo? Cadê aqui, nesse intervalo de tempo, a temperatura da água, putz, quanto de água aí? 100 gramas de água, tá, beleza. Então, massa de água, 100 gramas. Calor específico da água, 1. E o ΔT da água foi de 20 até 50, então dá 30 graus Celsius. Tá? Então a energia da água foi de 3.000 calorias. Mas eu não posso comparar calorias com joules, então eu vou multiplicar por 4 para passar para joules, vai dar 12.000 joules. Beleza? Então, qual foi o rendimento desse sistema? Esse sistema teve uma perda de energia. Qual foi a perda de energia? Foi de 3.000 joules, concorda? Dos 15.000 que o ebulidor gerou, 12.000 foi aproveitado, 13.000 foi perdido. 3.000. Quanto é que esse 3.000 representa do total? Bora lá. 15.000 joules equivale a 100%. 3.000 joules equivale a X%. Vai dar 20%. Então ele não aproveitou 20%. Os outros 80% foram aproveitados. Uma outra forma de fazer é dividir esse cara por esse. Quando tu dividisse, iria dar 80%, mas 80% seria o rendimento. Se 80% é o rendimento, então é porque a perda foi de 20%. Então, outra questão muito boa, bem contextualizada, bem a cara do Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Então, ó, beijão no teu coração, terão muitas aulas de eletrodinâmica. A gente vai acabar amadurecendo legal esses conceitos, certo? Se gostou, dá um like aí para dar aquela forcinha pra gente, se inscreve no nosso canal, que é o Aprenda Física, e nos segue nas redes sociais, o nosso Instagram, @profcesarestaldino, tá bom? Aquele abraço, tchau!